Lula conseguiu! Essa é a frase que dominou as manchetes e incendiou o debate político nas últimas horas. O presidente teria alcançado um dos objetivos mais ambiciosos de seu governo, mas o que realmente está por trás dessa conquista ainda divide opiniões. Para uns, é uma demonstração de força política e estratégia. Para outros, um movimento arriscado que pode ter consequências profundas no cenário nacional. Enquanto os aliados celebram o resultado, os críticos alertam: o preço dessa vitória pode ser alto demais para o país. O que parecia uma conquista política pode se transformar em um novo foco de tensão e desconfiança. O fato é que, mais uma vez, o nome de Lula volta ao centro das atenções, e o Brasil inteiro quer entender o que ele realmente conseguiu, e a que custo. Cara, um dos maiores escândalos que a gente está vendo esse governo fazer é o que ele está fazendo com os Correios. E se você quer entender o que está acontecendo com o Brasil e o que vai ser o resultado desse governo dentro de 2 ou 3 anos, você tem que entender o que está acontecendo com os Correios. É porque o Correio é o espelhamento do governo Lula no Brasil, só que numa escala menor. Como vocês sabem, o Correios é uma das maiores estatais do Brasil, tem 90 mil funcionários e estava dando lucro no governo Bolsonaro. Aí chega o governo Lula, obviamente transforma o Correios em cabide de emprego e também de roubalheira. Né? O que está acontecendo de roubalheira ali é impressionante, contratos cada vez mais obscuros. Mas a questão não é essa. A questão é que hoje os Correios estão em situação de crise como nunca esteve antes, rombo recorde, só nesse ano foi 4,4 bilhões de rombo, tá? E desde que o governo do Lula chegou, é um rombo atrás do outro, tá? Quase sucateado, tá devendo salário, suspendendo férias dos funcionários, diminuindo carga de jornada de trabalho para pagar menos os seus funcionários, que mais? Suspendendo pagamento. Nós tivemos aí paralisação dos fornecedores, porque não estão recebendo. Nós tivemos greves em várias cidades que não estão recebendo mais. O Correio faliu, gente. E aí, para resgatar o Correio, o que o governo quer fazer? Ele quer pegar 20 bilhões emprestado. Ou seja, quem vai ter que pagar é você. O governo quebrou o Correios e agora você vai ter que pagar. Mas como que o Correio se arrebentou dessa maneira? Lembra da taxa das blusinhas? Lembra que a gente falou que o governo Lula ia taxar as compras abaixo de $50 e todo mundo falou que era fake news? Pois bem, ele foi lá e realmente criou a lei para taxar as blusinhas. Então qualquer compra menos de $50 dessas empresas orientais são taxados. O governo achava que dessa forma ele ia arrecadar em torno de 5 bilhões. Na verdade já arrecadou 3. Por quê? Porque se você aumenta os impostos, as pessoas compram menos. Isso é algo que a esquerda nunca conseguiu entender na economia. Né? As pessoas reagem a aumento de impostos. Só que quem que lucrava com as compras nas blusinhas? Sabe quem que mais lucrava? Para onde que entrava mais dinheiro? Para os Correios. Porque os Correios eram responsáveis por cobrar uma taxa de entrega. Se as pessoas compram menos produtos internacionais, acontecem menos entregas no Brasil. E os Correios começaram a entrar num rombo maior ainda. Então não foi só a questão de usar dinheiro para financiar a Janja Palusa, ou para pagar dinheiro para show de Gilberto Gil e Caetano Veloso, ou livro em Bogotá, ou os shows e as turnês do Lula. No meio de uma crise como essa, o presidente dos Correios aumenta o próprio salário e da diretoria, aluga carros de luxo, mas não foi só essa a questão. O aumento de impostos do Lula em cima das taxas da blusinha quebrou os Correios. E agora o que eles querem fazer? Querem que você pague 20 bilhões para cobrir o rombo que eles criaram a aumentar o imposto para você pagar mais. Olha que loucura! Você agora tem que pagar mais impostos quando você compra alguma coisa desses sites, Shopee, AliExpress, e agora você vai ter que pagar o rombo causado por esse aumento de impostos. Isso é em pequena escala o que o governo está fazendo com todo o nosso país. Obviamente, por ser uma empresa de 90 mil, o resultado você consegue perceber imediatamente, mas o nosso país está indo nesse mesmo caminho. E aí, voltando, né? Rombo recorde. Se você acha que é impossível, deixa eu te explicar. Na Bolívia, eles tinham também o Correios, uma estatal. Eles conseguiram falir ao ponto dela não existir mais. Se você manda uma carta para alguém na Bolívia, ela tem que buscar até um ponto, não chega até a casa dela, porque o governo esquerdista da Bolívia conseguiu falir a estatal Correios de lá.
O Lula está fazendo exatamente a mesma coisa. São 90 mil famílias que correm o risco agora de ficar sem salário, já não pode ter férias, né? Já estão com salários atrasados e agora correm o risco de falir, de ficarem sem emprego. O que o governo está fazendo com o Correios é o que ele está fazendo com o Brasil. A nossa sorte é que dá para olhar para o Correios e ver, como é em pequena escala, o resultado mais imediato dessas ações. Mas o Brasil vai sofrer a mesma coisa. Nós estamos indo no mesmo caminho. Agora, é um absurdo, nós já acionei a TCU e já convoquei o ministro da Comunicação, porque o Correios está debaixo do Ministério da Comunicação, para explicar como que eles conseguiram pegar uma estatal que não tem concorrência, que deu lucro em 2021 e praticamente falir ela em apenas 3 meses. Isso é surreal o que eles estão fazendo. E agora, ainda para completar, temos mais um episódio que está dando o que falar. No vídeo que circula nas redes, o clima é de surpresa e controvérsia. As imagens mostram um momento que muitos consideram o verdadeiro reflexo do que vem acontecendo nos bastidores do poder. Enquanto alguns comemoram o resultado como uma vitória política, outros enxergam um sinal de alerta, um passo que pode redefinir alianças e mudar completamente os rumos do país. Os gestos, as falas e até o tom dos envolvidos deixam no ar uma pergunta incômoda. Será que o que Lula conseguiu foi realmente uma conquista ou apenas mais uma jogada estratégica para se manter no controle? Então, deita. Olhem a bomba que eu vou soltar agora. Descobrimos que a PGR apresentou agora nas suas alegações finais novo documento falso. Exatamente isso. Não bastasse terem prendido o Felipe Martins por uma viagem que ele não fez, não bastasse terem prolongado a prisão de Felipe Martins com um documento falso inserido no sistema migratório americano. Agora, terminando o processo do Felipe Martins, a PGR traz novos documentos. Dentre esses documentos, nós descobrimos documento com assinatura falsa. Exatamente isso. A principal acusação hoje contra Felipe Martins, já que provado que ele não viajou, mudaram o foco, é que ele teria participado de reuniões golpistas. Que Felipe Martins teria participado de reuniões no Palácio da Alvorada, em dezembro, onde se discutiu minuta golpista. Como que a acusação quer provar isso? A acusação traz no processo esse documento aqui, ó. Olha só. O que a acusação traz para provar que Felipe Martins participou dessas reuniões é um documento escrito à mão, onde a entrada de Felipe Martins está escrito Felipe. Olha só. Qual é o ponto que eu quero mostrar para vocês? O ponto é que nós provamos que Felipe Martins não esteve no Palácio da Alvorada. E como que nós provamos isso? Nós provamos isso com um documento oficial. Olha só, a acusação trouxe aquele documento manuscrito, que ninguém sabe de onde surgiu. Diferente disso, nós pegamos no Diário Oficial da União, em 2023, tá? Então já é governo Lula, nós pegamos no Diário Oficial da União, em 2023, prova do registro de entrada nos dias que a PF e a PGR dizem que Felipe Martins esteve no Palácio da Alvorada em reunião golpista. E os dias são dia 7, olha só, não existe dia 7. E dia 9, olha só, não existe dia 9. Então, a acusação começa com aquele documento manuscrito, a gente traz prova oficial, isso aqui nós pegamos do site do Lula, documento oficial, e a gente rebate aquela prova. Não bastasse, agora nas alegações finais, o Ministério Público tenta rebater de novo a nossa prova, sendo que nós trouxemos prova oficial. Olha só, Diário Oficial da União. Sabe que a PGR traz agora um documento manuscrito de novo para tentar provar que Felipe Martins entrou no Palácio da Alvorada. Qual que é o problema? E aqui está a cereja do bolo. O problema é que esse documento que a PGR trouxe, nós temos certeza que é um documento falso. Vejam as assinaturas desse documento. Em vários momentos, durante o registro de entrada, o segundo sargento Gomes Neto, ele assina os registros de entrada. Qual que é o problema? O problema é que cada dia, o segundo sargento Gomes Neto, ele assina de um jeito, minha gente. Olha só, isso que a PGR acabou de trazer. Num dia, o segundo sargento assina assim. No outro dia, ele 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 assina mais forte. No outro dia, ele assina de outro jeito. Quando nós olhamos isso daqui, nós pensamos, não é possível. O sargento Gomes Neto, cada dia, assina de um jeito. Vamos descobrir quem é sargento Gomes Neto? Nós fomos então pesquisar e encontramos esse processo do segundo sargento Gomes Neto. Não temos nada contra o senhor sargento. Nós só queremos que o senhor seja chamado a ser ouvido, que o senhor forneça a sua assinatura para
que se possa fazer um exame grafotécnico, porque inclusive, segundo o sargento, nós acreditamos que usaram indevidamente o seu nome, tá? Por quê? Nós encontramos esse processo civil aqui, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas dentro desse processo, sargento, nós encontramos um documento, nós encontramos assinaturas suas. E olhem como que o segundo sargento assina. Esse que a PGR diz que assinou os registros de entrada de Felipe Martins no Palácio da Alvorada, assina assim. E não assim. O que a gente fez então? Nós pegamos tudo isso daqui e mandamos para um perito. Nós contratamos um perito. E quem que nós contratamos a analisar as assinaturas? Olhem só. Nós não perdemos prazo, nós não brincamos em serviço e nós estamos fazendo uma defesa séria. E o Brasil está vendo que Felipe Martins é um inocente injustiçado. Quem que é o cara que nós contratamos? O perito é economista, advogado, mestre em engenharia de produção, é perito criminal federal aposentado, com 23 anos de atuação em perícias oficiais, tendo exercido funções de chefia no setor técnico-científico da Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal. Ele é professor na Academia Nacional da Polícia Federal e presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. É esse o perito que analisou essas imagens. E o que ele concluiu? Ele concluiu que as assinaturas do segundo sargento Gomes, quer dizer, que usaram o nome do segundo sargento Gomes, não são as mesmas. Olha lá. É exatamente isso. E ele conclui, inclusive, que tem outro segundo sargento que também assina em outros momentos, que, ó, Riedrich, né? Que também as assinaturas são diferentes. Olha só, gente. A PGR trouxe nas alegações finais novo documento manuscrito, dizendo: não. Esse documento que a defesa trouxe, que pegou do Diário Oficial da União, tá errado. Certo? É esse documento manuscrito aqui que prova que Felipe Martins participou das reuniões. Lembrando, o celular do Felipe Martins, a geolocalização disse que ele não estava nas datas no Palácio da Alvorada. O Uber do Felipe Martins, os registros da Uber dizem que ele não estava no Palácio da Alvorada. As 4 testemunhas, sendo 2 testemunhas da acusação, o general Freire Gomes, por exemplo, foi arrolado pela acusação, disseram que Felipe Martins não estava nas reuniões. Um documento do GSI do Lula, publicado em Diário Oficial, que nós pegamos do site oficial, diz que Felipe Martins não esteve nas reuniões. Agora nós temos que acreditar no Mauro Cid, que não trouxe documento nenhum, e nesse documento que a PGR trouxe agora, com essas assinaturas, como segundo sargento Gomes Neto, todas uma diferente da outra. E por que essas assinaturas não são do sargento Gomes? Porque nós encontramos o documento oficial do sargento Gomes. Eu recortei para preservar a imagem do sargento. Eu tenho esse processo que eu mostrei para vocês, tá? Exportado, e aqui tem as assinaturas e o documento dele. Olhem como que o sargento Gomes assina. Vocês estão vendo a gravidade desse processo que nós estamos? E há quem diga que não é uma farsa. É a famosa e chamada farsa da trama golpista. Será que é por isso que eles querem me destituir do processo? Será que é por isso? Tirem esse chiquine desse processo? Provavelmente seja por isso. Mas nós não iremos nos curvar. Eu sou contratado para defender o meu cliente e eu defenderei o meu cliente até que seja inocentado. Porque inocente é e o Brasil já sabe. Por favor, compartilhe ao máximo esse vídeo. E você, o que acha disso tudo? Será que estamos diante de um marco importante ou de mais um capítulo cheio de segundas intenções? Deixe seu comentário aqui embaixo e diga o que pensa. Inscreva-se no canal, ative o sininho e continue acompanhando nossos vídeos, porque aqui a notícia vem com contexto, análise e a verdade que muita gente prefere esconder.